Você deve saber isso, mas talvez alguns telespectadores nossos não saibam que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. E a Argentina é a terceira maior importadora de produtos brasileiros. Os impactos de um rompimento comercial entre os dois países seriam desastrosos para ambos, né, Miguel Daoud? Eu queria que você me respondesse como é que você acha que ficam essas relações bilaterais daqui para frente. Sua sinceridade, Miguel Daoud, que é típica. Bom, eu torço para que corra tudo bem, porque a Argentina, que pese, né, alguns comentários que se faz sobre a Argentina, eu acho que a Argentina sempre foi um parceiro importante para o Brasil, principalmente na importação de manufatura. A Argentina passa por um momento muito complicado. Por outro lado, também, o que eu vejo é que os países, por exemplo, o Japão, ele manifestou a vontade de fazer um acordo com o Mercosul, que a Argentina faz parte. A Europa, né, está aí em andamento um acordo com o mercado europeu, onde também a Argentina tem um papel importante. Eu acho que nesse momento a Argentina ela vem enfrentando uma grave crise econômica, uma grave crise social. Essa eleição, na realidade, foi uma eleição não que se discutiu o futuro, né, da Argentina, mas sim o passado da Argentina, quem foi pior no passado, e aí o argentino escolheu o próximo presidente. Mas eu gostaria de deixar um espaço maior para nós ouvirmos o nosso entrevistado, que é o Roberto Torster, meu amigo de muito tempo, que é argentino e que conhece muito bem não só a economia brasileira, como também a economia argentina. Sueli. Agradeço a sua introdução, Miguel Daoud. Também queria agradecer você, telespectador, pela audiência. Estamos abrindo a semana com uma audiência fantástica no Facebook. Obrigada a você, telespectador, por nos prestigiar. Tenho certeza que a gente pode seguir junto essa semana com muita notícia, talvez nem tão positivas, mas a gente está sempre noticiando, fazendo essa comunicação, né, Miguel Daoud? E a gente está te perguntando hoje, o Brasil deve manter boas relações com a Argentina porque a gente quer a sua opinião. Manda lá, Facebook, pelo WhatsApp, que está aí o seu número. Miguel Daoud já anunciou, né, o nosso economista que participa do Rural Notícias essa noite, Roberto Torster, ele que é argentino. Torster, boa noite para você. Com a economia argentina bastante comprometida, como o Miguel Daoud já introduziu, qual é a sua aposta? Alberto Fernandes vai se esforçar para manter boas relações, principalmente com parceiros comerciais como o Brasil? Boa noite. Boa noite, Suelen, Miguel, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, uma coisa é campanha, né? Campanha é campanha, e depois que você assume é outra coisa. Obviamente que ninguém vai rasgar dinheiro. Agora, não vai ser tão bom como poderia ser. No mês, logo depois das prévias eleitorais, as projeções do PIB da Argentina para o ano que vem, que era de crescimento de 1%, caíram para uma queda de 2%. Quer dizer, foram reduzidas em 3 pontos percentuais. Quer dizer, a Argentina não vai crescer tanto, ou vai andar um pouco para trás. Quanto menos cresce a Argentina, menos importa de todo mundo, inclusive do Brasil. Segunda coisa, a parceria Argentina-Brasil tinha que ser olhado os dois países como uma plataforma de exportação para o resto do mundo. Isso daí, por um tempo, já está fora do radar. Quer dizer, Argentina e Brasil, por exemplo, podiam promover o turismo, podiam promover conjuntamente, tipo, do Ushuaia ao Oiapoque, conheça ao lado mais bonito do Atlântico, sabe? Você podia promover exportação de vinhos. No agronegócio, a maior produção de soja do mundo é feita aqui, Argentina e Brasil. E é comercializada em Chicago. Podiam fazer uma bolsa de grãos aqui. Quer dizer, tem muito potencial que agora vai ficar andando de lado. Quer dizer, não vão brigar, mas vai dar uma esfriada. Ô, Torster, o próprio presidente eleito já anunciou que vai fazer vai estabilizar ou vai deixar os preços... Congelamentos de preço por 6 meses. Você acha que isso funciona? Olha, congelamento de preços, né, o controle de preços, com muita moderação, com alguns poucos produtos, por pouco tempo funciona. Por muito tempo, indefinitivamente, amplo e restrito, nunca funcionou. Isso já não funcionou na Roma antiga, 2000 anos. Então,
O que ele falou na campanha, quer dizer, quando você está em campanha, você que fala que as coisas que as pessoas querem ouvir. O que ele vai conseguir fazer é outros 500, né? Agora, Troster, rapidamente, que a Sueli tem aqui uma série de perguntas para você. Essa posição do peronismo em relação ao mais pobres, não há mais espaço para fazer concessões. Qual que você acha que será o foco que o governo vai dar? Olha, primeiro, quer dizer, na média, os países mais ricos do mundo são os que têm menos pobres. Quer dizer, a concentração de renda é maior quanto mais pobre você é. Quer dizer, no curto prazo, você às vezes tem que fazer escolhas. Mas se um país quer crescer, tem que investir na base, em educação, em segurança. Quer dizer, a produtividade de um país é a soma da produtividade de todos os seus cidadãos. Então, os países mais ricos, pega, por exemplo, todos os países do norte da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca, eram países muito pobres no começo do século passado. O que eles fizeram? Investiram em educação, em produtividade, em horizontalizar a produção. Então, tem espaço sim, mas precisa ter políticas inteligentes para isso. Sabe, continuar fazendo mais do mesmo vai continuar concentração de renda, crises e pouco crescimento. Troster, outra declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição, né, do Fernandes foi essa questão do Mercosul, né? O Bolsonaro declarou que caso o novo governo argentino se afaste das ideologias em relação a trocas comerciais com a União Europeia, existe a possibilidade da Argentina ser afastada desse acordo, né? Você acredita nessa possibilidade, Troster? Não acredito. É uma coisa que você fala no calor do momento. Além disso, não é a ideologia que determina o relacionamento de países, né? É o dia a dia. A China, por exemplo, que o Bolsonaro teve lá agora, fez a maior inclusão social da história. Quer dizer, é comunista, mas, sabe, essa combinação da distribuição de renda e da eficiência que faz a China crescer. Ela vai incorporando mais gente, investindo em educação e está crescendo. Mercosul também não é questão de ideologia, o cara pode ser o que seja, né? Tem que ver pragmaticamente o que vai fazer, o que vai oferecer, como é que vai negociar, é isso. Né? Discriminar alguém por cor, por raça, por ideologia, não faz sentido no mundo de hoje. Roberto Troster, economista argentino, nos ajudando aqui, junto com o Miguel Daoud, a entender um pouquinho esse cenário aí que está se estabelecendo entre Brasil e Argentina com o resto do mundo. Agradeço muito sua participação, Troster. Um grande abraço, uma boa semana para você. Boa semana para você, para o Miguel, para todo mundo que está escutando a gente. Abraço. Tchau, tchau. Carlinho Vilhena, Capetinga. Acho que sim, porque além de ser um país vizinho, nós precisamos exportar e não podemos fechar as portas. Obrigada, Carlinho. Indo na linha do presidente Jair Bolsonaro, na declaração que a gente mostrou. Celso Campos Barbacena, Minas Gerais. Sim, porém temos que estar atentos com a política peronista, que historicamente prejudica o setor agropecuário brasileiro. Obrigada, Celso. Odilon Júnior, Araguari, Minas Gerais. Sim, o Brasil deve manter boas relações com a Argentina. Uma coisa é a ideologia, outra são negócios. Obrigado, Dilon. José Ibanez Nogueira, lá de Estrela Velha, Rio Grande do Sul. O Brasil não precisa da Argentina, se for o caso, temos outros países para negociar, porque somos um grande país e não precisamos da Argentina. José, a Argentina é o terceiro maior comprador, né, do Brasil. Anacleto Dadalto, Vila Velha, Espírito Santo. O Brasil não deve fechar fronteiras com nenhum país. Tem muita coisa em jogo e o presidente precisa escolher bem as palavras para não prejudicar a economia. Obrigada, Anacleto Dadalto. Pois é, Suelen. A gente percebe claramente que as mensagens dos nossos amigos telespectadores, essas mensagens estão em linha com o sentimento da grande maioria que mostra que a questão comercial ela não deve ter fronteiras ideológicas. Eu acho que a Argentina, o Brasil perdeu muito, né, em decorrência da crise na Argentina. A Argentina agora passa por uma renovação, provavelmente
a recuperação da Argentina vai ser dolorosa, ela vai entrar em default, ela não vai conseguir pagar a sua dívida, provavelmente ela vai colocar restrições, tributações em cima do agronegócio. Então, o Brasil, acho que nesse momento, por uma questão de vizinhança, por uma questão de nós não sermos contaminados, né, porque o investidor ele tem cenários geográficos, então a gente poderia sim ser contaminados numa crise mais grave na Argentina. Então, portanto, eu acho que todo cuidado é pouco, temos que ter uma relação comercial com a Argentina, não precisamos andar de mão dada com a Argentina, mas também não precisamos jogar a Argentina de lado Miguel, nesse momento. Olha aqui, ó, nossa produção é incrível, tá aí, 108.193 pontos, 0,77%. O que os investidores disseram com esse fechamento em relação, claro, a essas falas do Jair Bolsonaro com a eleição? Bom, eu agradeço, Sueli, a oportunidade de poder falar do índice Bovespa, porque eu tenho um recado para vocês. Bom, a Bolsa subiu hoje porque a Bolsa de Nova York ela teve uma alta significativa em decorrência de um avanço na negociação entre Estados Unidos e China. Então, o mercado, lá nos Estados Unidos, ele trouxe para o presente um otimismo em relação a essa possibilidade de avanço no acordo entre Estados Unidos e China, e o Brasil pegou carona. Agora, eu gostaria de chamar a atenção, não como pessimista, mas como uma pessoa que viveu muitos anos, né, essa questão do mercado financeiro, a lógica do mercado financeiro. Muito cuidado, muito cuidado. Na Bolsa tem uma coisa que se chama preço-lucro, o retorno que você teria, você compra uma ação, você está participando, você é um sócio daquela empresa. O objetivo qual seria? Você comprar essa ação e ter uma rentabilidade através de dividendos. E existe um número, né, de preço-lucro que deve ficar entre 6 e 7 anos, ou seja, você comprou uma ação, entre 6 e 7 anos você tem o retorno. O mundo vive uma crise e o nosso preço-lucro, na média do índice Bovespa, está muito alto. Então, provavelmente, nós não teríamos, esse valor que está se pagando por essas ações não corresponde à rentabilidade que elas vão dar no futuro. Agora, o que as pessoas pensam é ficar rico na especulação. A bolsa vai subir, chegou a 108, vai a 110, vai a 120, e essa expectativa, ela acaba levando pessoas sem conhecimento do mercado, e são essas pessoas que hoje, muitas delas não querem nem ouvir falar da Bolsa porque perderam a pouca poupança que tem. Então, não existe nenhum cenário econômico, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que justifique essas altas acentuadas do índice da Bolsa. Desculpe estar falando isso, porque eu sou muito sincero, não tenho o rabo preso, não me envolvo nesse mercado, então eu tenho liberdade e credencial para fazer isso, no sentido de que você que quer investir na Bolsa, muito bom, mas muita atenção, não se deixe levar pelo otimismo que muitas vezes acaba nas lamentações.